Isso é política? 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 Isso é política. Opa! Isso é política. E eu sou Pedro Scanfella. Mais um episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores, buscando entender o cenário político da eleição e seus desdobramentos. Lembrando que o objetivo da série em si é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições do ponto de vista de alguém que participou do processo internamente. Nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, escuta lá, a gente espera. A partir desse episódio, vamos começar a refletir sobre que visão de Brasil Lula e Bolsonaro tentam apresentar aos eleitores. Oi, Pedro, tudo bem? Antes de mais nada, quero começar essa edição do podcast saindo um pouco do nosso script original. A ideia é não fulanizar a política. Contudo, é preciso chamar a atenção para um fato recorrente nos últimos 4 anos no Brasil. Mas antes, quero começar agradecendo mais uma vez a nossa audiência. Sejam todos e todas sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio dessa série, o 8º do podcast, a menos de 15 dias do segundo turno. Peço aos nossos ouvintes para curtir nossas redes sociais, compartilhar com os amigos, afinal, nosso conteúdo é atemporal. Daqui a 2 anos tem mais eleições e esse assunto não se esgota nessa série. Voltando à sua questão, o presidente Bolsonaro, dia sim e dia não, faz acusações sem apresentar provas e cria suspeições, gera polêmicas e cria desgastes para elevar a temperatura com uma única finalidade: tumultuar e desestabilizar. Faz isso como tática para provar a sua tese, ou como se diz na psicologia, a sua fixação. Qual tese? De que ele e suas crenças são a única solução para o Brasil e de que a ditadura é uma solução para o Brasil. Pois bem, as eleições ocorreram dentro da normalidade. Os militares fizeram uma análise paralela das eleições e chegaram a uma conclusão. Qual a conclusão? A de que não existe nenhuma irregularidade com o processo eleitoral e muito menos com as urnas eletrônicas. Ou seja, o presidente passou anos criando uma cortina de fumaça, alimentando animosidades, para no final das contas eleger todo mundo, como sempre foi, nas urnas. Pedro, por que estou dizendo tudo isso? Porque esse governo desmoraliza as instituições todo santo dia, quando o papel do governo é fortalecer as instituições democráticas como previsto na Constituição. Acho pertinente tocar nesse assunto, inclusive para recomendar uma leitura, Como as Democracias Chegam ao Fim, do filósofo David Runciman, para entender os objetivos desse tipo de desmoralização e desse tensionamento permanente que está afetando a vida política e a vida mental do brasileiro. E para lembrar que isso não é um processo exclusivo do Brasil. Perfeito. Neste segundo turno, nosso objetivo maior é fazer com que o eleitor se aproxime não só do que os candidatos falam, mas sim de seus programas de governo. Todo ano eleitoral, essa discussão entra em cena, exatamente porque o programa é um norteador que indica o que o candidato pretende fazer com os recursos e poderes que terá nas mãos. Já que viemos tocando no ponto da defesa da democracia e pensando nos programas ao mesmo tempo, me parece lógico relacionar o papel informativo do programa de governo com a expressão máxima da democracia e do debate das ideias. Faz sentido fazer essa conexão? Pedro, eu vou partir de um exemplo conhecido do brasileiro para ilustrar a importância de se ter um documento escrito, de como o jogo pode ser sujo e de como é perigoso eleger um candidato sem um plano de governo. Para mim, um exemplo claro de desinformação e de estelionato eleitoral aconteceu em 1989. Collor, candidato sem um plano, dizia que caso o candidato Lula assumisse o governo, ele tomaria as posses da população. Desse modo, através de acusações sem provas, criando suspeições, gerando polêmicas e criando desgastes, Collor
ganhou as eleições e fez exatamente o que dizia que o adversário faria: confiscou a poupança dos brasileiros. Como já te falamos durante a série, o programa é um princípio democrático. Então, cada grupo político que participa das eleições enxerga o Brasil de um jeito e diz neste documento como pretende conduzir a sociedade, administrar a máquina estatal e os recursos do Estado, caso ganhe as eleições. A primeira coisa que eu faço é convidar os nossos ouvintes para ler os programas dos candidatos, mais do que ouvir os jornalistas, políticos e o próprio podcast. Ler para poder tirar as suas próprias conclusões. Afinal, trata-se de uma visão que nos levará a uma próxima etapa do desenvolvimento. E a eleição de um e de outro candidato implica num modelo de olhar à sociedade. Pedro, essa eleição tem, a meu ver, um duplo caráter: eleger um candidato e um modelo de governo. Um candidato defende a democracia e tem uma visão mais progressista do mundo, enquanto o outro defende uma ditadura moderna e uma visão de mundo mais radical. São caminhos completamente diferentes. Uma visão implica no aprofundamento da democracia e dos direitos, e a outra na destruição da democracia e dos direitos. A democracia é, na minha opinião, o melhor dos sistemas, vamos dizer assim. Um sistema mais técnico, que depende tanto de pessoas mais preparadas para operar, quanto de pessoas preparadas para exercer seus direitos. A ditadura precisa apenas que as pessoas sejam estúpidas e idiotizadas. Aonde quero chegar com esse argumento? A democracia depende de um componente que é a informação qualificada, a confiabilidade das instituições e a transparência pública para funcionar e gerar resultados. Ou seja, tanto em termos de informação quanto em termos de aprofundamento, nós estamos ainda engatinhando. A opinião de cada um depende da experiência pessoal de cada um, das crenças, das convicções, do tipo de informação que se produz e que se consome e do tipo de ambientes em que circulamos. É dessa informação que se forma a opinião pública, que sofre todo tipo de influência da escola, da família, da comunidade, da igreja, da cultura, da formação, da amizade, da imprensa, do círculo social, do governo e do trabalho. Uma opinião pública forte depende de uma cultura baseada em informação de qualidade e de pessoas capazes de receber e usar essa informação com discernimento. Infelizmente, o caso brasileiro tem suas complexidades. Afinal, a curva de aprendizado com a democracia é pequena, ou seja, são pouco mais de 30 anos de história quando comparado à tradição democrática norte-americana, por exemplo. E mesmo lá, a onda de desinformação tem sido avassaladora. Além disso, temos outro componente que dificulta esse aprendizado. Por exemplo, o sujeito que sabe ler, mas não lê e que acaba se achando diferente ou superior àquele sujeito que simplesmente não sabe ler. No final das contas, eles não são diferentes entre si. E ambos são presas fáceis dessas notícias maliciosas que tentam fragilizar, desestabilizar e construir uma versão fictícia da realidade. Por exemplo, o presidente diz que no Brasil não tem fome, mas na verdade, quando você anda pelo país, você vê a fome nas ruas. Essas pessoas são mais fáceis de serem capturadas pela visão falaciosa que produz os homens-bombas das redes sociais e do WhatsApp. Para mim, o jornalismo sensacionalista colaborou com essa lógica e ajudou a formar o consumidor de notícias falsas. Aquele jornalismo que mostra a verdade nua e crua, do tipo põe na tela, e que mostra uma imagem incontestável de um drama vivido por uma pessoa, provoca uma necessidade imediata de condenação e expõe a cara do culpado. Pois bem, eu me pergunto se a experiência que uma pessoa que assistiu um assalto narrado por um apresentador de televisão como se fosse uma partida de futebol pode ser comparada à experiência de quem foi assaltado na rua. São experiências diferentes, mas um assalto mostrado ao vivo na televisão
afeta milhões de pessoas ao mesmo tempo, criando a falsa sensação de insegurança por toda parte. Em parte, a violência é verdade. E, em parte, é uma sensação. Esse tipo de jornalismo sensacionalista, na minha opinião, ajudou a criar um tipo de consumidor de informação que gosta de notícia falsa. Ou seja, atinge aquelas pessoas que consomem um tipo de conteúdo mais mastigado, mais visual, mais enfático, que não exige o pensamento crítico. Logo, a mudança de mentalidade sobre esse consumo passa pela reeducação, e a reeducação é um projeto da democracia. É interessante pensar que mesmo esse consumo de informação sensacionalista não é nada novo. Em certo momento do livro American Cultural History, A Very Short Introduction, ou, numa tradução livre, História Cultural Americana, uma breve introdução, do historiador Eric Ávila, ele fala sobre os penny dailies, jornais diários do século XIX nos Estados Unidos, em uma página só, sabe? De alta tiragem e baixíssimo valor. Normalmente um penny, ou seja, um centavo para a época. E esses jornais tinham um cunho extremamente sensacionalista e violento. E na própria Inglaterra do mesmo século XIX existiam os penny dreadfuls, também com histórias violentas e sensacionalistas, mas de cunho mais literário, e também por esse valor de apenas um penny. Há inclusive boatos de que autores como Charles Dickens usavam esse tipo de material como fontes para suas obras. Por que eu digo isso? Eu digo nesse sentido de que o sensacionalismo, como mecanismo de informação de massa, de informação para o grande público, na verdade, como um mecanismo de falsa sensação de informação, é uma nota constante na história moderna, gerando exatamente essa sensação mista de anestesia e medo, ao mesmo tempo que possibilita um discurso das elites voltado para, tá vendo? É tudo tão perigoso, o governo precisa ser ainda mais bruto. Perfeito. Pedro, fiz toda essa introdução para dizer que a democracia depende da qualidade da informação, da qualidade da opinião, da qualidade das atitudes das pessoas. Tanto aquelas que se apresentam para fazer política, quanto aquelas que produzem informação, consomem informação e que vão votar no dia da eleição e escolhem seus representantes. A desinformação surge no nosso horizonte como estratégia política de ascensão de uma direita radical no mundo, que contesta a democracia, seus pilares e os valores. Essa estratégia de desinformar, distorcer os fatos ou inventar uma informação não é uma novidade em si na história da humanidade. A desinformação sempre esteve presente na política como estratégia, inclusive como política de Estado e, sobretudo, como estratégia militar. Um exemplo que eu quero trazer para a nossa conversa vem da antiguidade clássica, que é o caso grego. Todo mundo já ouviu falar sobre o presente de grego, ou seja, parece uma coisa e quando você abre é outra coisa. Você pode assistir essa história em Troia, de 2004, com Brad Pitt. Após semanas tentando invadir Troia, pois o príncipe troiano havia raptado a rainha de Esparta e casado com ela, os gregos resolveram, por artimanha de Ulisses, oferecer um enorme cavalo de madeira aos troianos como pedido de desculpas por ter tentado atacar a cidade e como declaração de aceite ao casamento e de paz. Os troianos aceitaram o presente deixado do lado de fora da cidade e o levaram para dentro das muralhas. Durante a noite, os soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo atacam a cidade. Outro exemplo são os panfletos que os alemães despejaram do avião sobre as tropas inimigas na Segunda Guerra para que se rendessem, evitando o combate homem a homem, uma vez que a Alemanha ganharia. Os pracinhas brasileiros foram alvos dessa artimanha. Por sorte, eram analfabetos. O filme Dunkirk, de 2017, mostra esse assédio moral dos alemães com a desinformação, despejando bombas e panfletos para diminuir a moral dos inimigos. Se a base da democracia é a informação qualificada, a participação, o debate público, a convivência social e os direitos, essa direita radical defende o oposto disso e apresentou uma agenda internacional que prega religião fundamentalista, racismo,
sexismo, homofobia, xenofobia, nacionalismo, neoliberalismo, antiambientalismo, anticomunismo, antimudança climática, anticiência e antivacina, cujo objetivo é dividir para conquistar e enfraquecer o Estado democrático, colocando tudo que não é governo sob controle do governo, desqualificando as minorias, os estrangeiros e aniquilando as pautas reivindicatórias da sociedade civil. Brasil, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Polônia e Ucrânia experimentaram esse teste contra os valores democráticos e antissocial recentemente. Em todos os casos, o uso massivo de notícias falsas vai minando a confiança das pessoas nas instituições. No começo deste século, os Estados Unidos inventaram um pretexto que foram as armas químicas no Iraque, para invadir o Iraque e defender as pessoas. Ou seja, lançaram mão da desinformação para justificar a sua ação militar, declarar guerra, destruir o país e aprofundar o controle territorial dos seus aliados no Oriente Médio. A região iraquiana tem grandes reservas de petróleo e está localizado em uma zona de conflitos em aliados e opositores das políticas norte-americanas. Recentemente, a Rússia inventou um pretexto, nazismo na Ucrânia, para invadir a Ucrânia e defender as pessoas. Ou seja, lançou mão da desinformação para justificar a sua ação, declarar guerra e destruir o país vizinho e anexar territórios. A Ucrânia é um país com solo fértil para a agricultura e com vocação exportadora. Pedro, o que é que eu quero dizer com tudo isso? O Brasil caminha na mesma direção. Reinventou um inimigo, o comunismo, armou a população para combater esse inimigo comum, mas invisível, para derrubar a democracia usando as urnas. Antes de prosseguir com essa análise, quero indicar a série The Family, do catálogo da Netflix. Ela dá um bom entendimento sobre a relação entre a discussão do conservadorismo, do neoliberalismo, das armas, da política internacional, do fundamentalismo religioso que, de certo modo, parece unir hoje o Partido Republicano dos Estados Unidos, o presidente da Rússia e os novos ditadores da Europa e da América Latina. Por uma boa razão, para compreender que essas pautas do governo Bolsonaro não são pautas da sociedade brasileira, mas pautas organizadas dentro de um projeto de dominação internacional que acaba com as soberanias nacionais. Pedro, o mais importante dessa conversa toda, as discussões dessa direita radical nunca foram questões brasileiras e nem dão conta de resolver os nossos problemas estruturais. Após esmiuçar esse ponto ligado à qualidade da informação, eu sei que ambos temos uma visão bem clara de um outro personagem, sem rosto, mas com muita autoridade relativa, que se faz super presente no período eleitoral. Principalmente quando o que está em jogo são duas formas de ver o país, como você bem já citou. Que personagem é esse? E como ele influencia no programa dos candidatos? Ah, sim, não. Esse personagem não tem rosto, mas é muito influente em todo o planeta, né? É a autoridade do tal mercado financeiro. E em toda eleição discute as propostas dos candidatos para a economia, para saber em que direção o vento vai soprar e em que canoa colocar o pé para atravessar o rio. Nessas eleições, há uma cobrança maior sobre as propostas do candidato do Partido dos Trabalhadores para os rumos da economia, maior e diferente da cobrança sobre o candidato do governo. O mercado, esse ser onipresente e onisciente, deseja um plano no papel para apostar as suas fichas. Mas esse mesmo mercado não se manifestou com a mesma preocupação sobre o desmonte da educação, na saúde, sobre a Amazônia, sobre os quase 700 mil mortos na pandemia, sobre o orçamento secreto e os vários escândalos envolvendo o governo federal na atual gestão. Por uma única razão: o tal mercado lucra na tragédia, lucra com a miséria, ele lucra com a democracia, com a ditadura e com a bonança. Ao mercado interessa uma única coisa: o dinheiro. Então, o que o mercado e os investidores querem? Querem segurança jurídica para investir seu dinheiro, ou seja, um governo e um parlamento
que garanta por meio de leis que o resultado dos seus investimentos estarão sempre protegidos dessa ou daquela sanha do governo de ocasião. O que parece ser bem justo, mas pode ser um presente de grego. O mercado defende o emprego, mas defende leis mais flexíveis para assegurar o trabalho. Isso quer dizer que defendem o salário menor para o trabalhador e, se o pleno emprego comprometer seus ganhos, eles defendem, sem medo de ser feliz, as demissões dos trabalhadores. Ou seja, garantias para o capital e mais flexibilização para as leis que protegem o trabalhador. Fiz essa volta toda para mostrar como a agenda da direita radical encontra eco no mundo dos negócios, mas a visão progressista assusta eles. Mas antes de parecer crítico demais com o mercado, quero jogar um pouco de purpurina bem diante dos seus olhos para a magia poder acontecer. Quando a imprensa fala dos grandes investidores, ela nos oferece uma imagem muito bem construída, como numa fotografia de estúdio. Que imagem é essa? A figura do investidor, de um sujeito que aparece no imaginário social como bem-sucedido, endinheirado, empreendedor, inovador, realizador, dono de uma bela casa, com uma puta história para contar, bem vestido, feliz, que lutou para erguer o seu império pessoal. Nada contra essa imagem. Mas será que ela vale para todo mundo? O cientista político Alberto Almeida escreveu o livro A Cabeça do Brasileiro, para mostrar como o brasileiro é sugestionado pela aparência e como fecha os olhos para a realidade e os fatos concretos. Você não consegue olhar para o padre e enxergar nele um pedófilo, certo? Você não consegue enxergar um pastor e associar a imagem dele à de um assassino frio que matou uma mulher com uma tesoura, certo? Você não consegue olhar para um presidente que diz que o outro é corrupto e associar ele à corrupção. Afinal, a televisão mostrou Lula como corrupto, mostrou imóveis dele, mostrou a Polícia Federal na casa dele e depois levando ele, mostrou o julgamento, mostrou a condenação e a prisão. Só depois das eleições de 2018, quando ele não era mais uma ameaça, descobrimos que tudo não passava de um complô. O que a imprensa não contou em 2018 é que o tenente Bolsonaro, uma patente mais baixa na carreira militar, precisou fazer um acordo na justiça militar para não ser expulso do exército, como relatado no livro O Cadete e o Capitão, que narra os bastidores desse julgamento, que apresenta o processo militar, as acusações contra o oficial e o acordo com a justiça que o aposentou sumariamente por ser insubordinado e não ter o respeito que um militar de alta patente precisa ter. Venderam um capitão do exército, de uma carreira honrada, de gente honesta e heróica, e a sociedade comprou. A televisão vendeu uma outra imagem, omitindo que ele foi um mau militar. Você não vai acreditar que um oficial militar seja corrupto e que um policial trabalhe para a milícia, para o crime organizado. Por quê? Porque sempre que oferecem uma imagem de um criminoso para você, oferecem um ladrão pé de chinelo. Mostrar o Lula como um ladrão fez você confirmar a tese. Quando o assunto é investimentos, a mídia também oferece uma imagem positiva e uma informação qualificada para você. A figura do operador do mercado financeiro, falando da volatilidade dos mercados, dos juros, das grandes perdas do dia, dos ganhos futuros, das altas das commodities, do petróleo, do dólar, falando se no longo prazo vale a pena isso ou aquilo, etc. e tal. Como se o trabalhador devesse se compadecer do esforço e dos riscos desse mundo complicado e inacessível para quem não tem esse dinheiro todo, ou seja, inacessível para 90% da sociedade brasileira. Essa estratégia confere credibilidade ao dinheiro e aos endinheirados, que nem sempre está associado ao trabalho honesto de um investidor. De onde vem esse dinheiro do mercado? Dos negócios. Mas que negócios? Um exemplo, o dinheiro do tráfico de armas, o dinheiro do tráfico de drogas é dinheiro. Ele não fica guardado debaixo do colchão ou num apartamento, como no caso do deputado baiano, ex-ministro do governo Temer,
onde mais de 50 milhões em dinheiro vivo estavam escondidos. O dinheiro do setor produtivo e o da especulação e da lavagem de dinheiro circulam pelo sistema financeiro internacional sem levantar suspeitas da sua origem. O dinheiro de tráfico de pessoas, do tráfico de órgãos, do contrabando, do trabalho escravo, da mineração em terra indígena, da madeira ilegal, dos diamantes de sangue da África, da caça ilegal na Amazônia, da sonegação fiscal das empresas brasileiras, da falsificação de produtos chineses, da evasão fiscal das grandes empresas, do assalto a banco, do roubo de cargas nas rodovias, da prostituição nas grandes cidades pelo mundo, criam riquezas à margem do Estado e dependem do mercado para ganhar áreas de legalidade, ou seja, lavar o dinheiro. Esse dinheiro circula livremente entre fronteiras e termina nos cofres dos bancos em São Paulo, Londres, Genebra, Antuérpia, Amsterdã, Berlim ou Mônaco, financiando a infraestrutura, logística, o mercado imobiliário, o capital de uma empresa global, o aumento e a queda de moedas estrangeiras, os bitcoins, compra e venda de ídolos dos esportes, de títulos da dívida do Brasil e dos Estados Unidos e, pasme, volta a financiar o crime organizado, as drogas, as armas, as guerras, a exploração infantil, o trabalho escravo e a prostituição. O dinheiro sujo pode muito bem financiar a expansão imobiliária na cidade de São Paulo e de Fortaleza, como financiar a construção de um resort em Fernando de Noronha ou em Florianópolis. Quem compra ações mundo afora? Moeda estrangeira, títulos da dívida pública dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Brasil. Os governos, os bancos, as corretoras, as empresas, as offshore. Sim, no último filme da série O Poderoso Chefão, Al Pacino, no papel de chefe da família mafiosa, agora um pouco mais velho, decide limpar o nome da família, legalizando o dinheiro dos negócios, tentando uma jogada ousada, convencendo a Igreja de Roma de administrar os seus negócios imobiliários pelo mundo. Até mesmo o Peaky Blinders segue a mesma linha. Thomas Shelby, interpretado por Cillian Murphy, comanda a família a fim de transportar todos os negócios da ilegalidade para a legalidade no começo do século XX, lá na Inglaterra. Durante muito tempo, ambos os braços financeiros ficam em aberto. Isso não é diferente quando ele, já na quinta e sexta temporada, se torna político. Pedro, é aí que mora a questão. Qual a origem do dinheiro que está depositado nos bancos e circula dia e noite pelos mercados? Dinheiro da produção industrial? Do agronegócio? Pode ser, com certeza é. Mas para quem trabalha o sistema financeiro? Para quem tem dinheiro. Portanto, pouco importa a origem do dinheiro, desde que ele fique limpo para quem recebe por meio de transações legais e seguras e dê lucro e esteja em lugares protegidos onde ninguém vai roubar de ninguém. Leia-se o Estado. O discurso contra o Estado, o empreendedorismo, da livre iniciativa, não passa de mais uma falácia dos ricaços. Afinal, são os ricos que controlam a política. O mesmo Estado que produz riqueza, privilégios, produz desigualdades e transfere dinheiro que a classe trabalhadora produz para os mais ricos. Por isso, recomendo o livro O Capital no Século XXI, do economista francês Thomas Piketty, para você compreender melhor essa dinâmica. Portanto, o traficante, o produtor e distribuidor de drogas pode muito bem ser um investidor que negocia ações em bolsas e compra títulos do governo com o dinheiro legalizado. Pergunte-se, de onde vem o dinheiro guardado na Suíça, nas Bahamas, no Caribe? Eu respondo, do mundo dos negócios, inclusive dos negócios sujos. O traficante é um empresário, o bicheiro é um empresário, o pastor é um E empresário. como você conecta isso tudo ao segundo turno da eleição? Peraí. Eu sei que vocês estão gostando, mas por hoje é isso. Seguiremos com essa pergunta e algumas outras no nosso próximo episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política.